É necessário estabelecer a premissa de que não havia vento naquela hora da noite. E, ainda assim, em meio a essa calma tensa e ateia, os galhos mais altos de todas as árvores no jardim se moviam. Torciam-se de forma mórbida e espasmódica, agarrando as nuvens enluaradas numa loucura convulsiva e epilética. Agitavam-se impotentemente no ar pernicioso, como se movidos aos trancos por uma linha de ligação incorpórea com os horrores subterrâneos, que lutavam e se retorciam abaixo das raízes negras. Olá, sejam todos bem-vindos, o meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse aqui é o vlog do Vivo Livros. Esse trecho que vocês ouviram antes da vinheta é do conto A Cor do Espaço Distante, do H.P. Lovecraft. Esse conto está no livro Contos de Terror, tomo 1, que foi lançado pela editora Martin Claret. Bem, antes de começar a falar do conto, eu vou falar rapidamente do Lovecraft. Ele é considerado o segundo maior contista de terror. O primeiro é o Edgar Allan Poe. E o Lovecraft também é dos Estados Unidos. A diferença dele para o Poe é que ele mistura ficção científica com terror. E esse conto trata justamente disso. Quando o conto começa, nós temos a narrativa de um técnico que foi à cidade de Arkham. Essa cidade é uma cidade inventada nos Estados Unidos, onde vai ser construída uma usina hidrelétrica. E essa barragem vai inundar determinadas partes dessa cidade. E aí esse técnico está fazendo uma análise. Quando ele passa numa charneca, que eu não sabia o que significava, mas no Brasil é uma área de vegetação pantanosa. No exterior é tida como uma área ressecada, com uma vegetação rasteira, que não virou ainda desértica não. Então quando ele passa por essa charneca, ele sente uma sensação ruim e vem saber com os habitantes daquela cidade de que aquele lugar é chamado de Charneca Maldita. Ele gostaria de saber o motivo, mas as pessoas todas dali se fecham e não querem dizer o porquê. Até que ele encontra um senhor chamado Ami, que mora próximo a essa charneca. E esse senhor acaba contando para ele o porquê desse nome, Charneca Maldita. A história foi o seguinte: há uns 44 anos atrás, caiu ali naquela charneca, aonde tinha uma fazenda do amigo dele chamado Naum, um meteoro. Quando esse meteoro caiu, todo mundo foi ver, obviamente. As pessoas próximas que moravam naquela região agrária foram saber o que tinha acontecido. E aí chamaram logo as pessoas da universidade para fazer uma análise. De um dia para o outro, o Naum notou, porque caiu perto do poço onde ele tirava água para beber, para alimentar o gado e para também regar a sua plantação. E aí ele percebeu que houve uma diminuição desse meteorito, ele ficou menor. Mas os cientistas acharam que aquilo era coisa de caipira, de pessoa que não tem a noção, que não devia ter visto bem, né? Não tem a noção do tamanho. E vão lá e quando eles começam a mexer na pedra, percebem que ela ainda está quente e que ela não é uma pedra realmente, ela parece mais um plástico ou algo fundido porque ela é mole. E aí levam ela para o laboratório e durante uma semana ela vai diminuindo de tamanho, até que ela some. Então eles acham que aquele pedaço não foi suficiente e retornam para tirar um outro pedaço maior. Quando eles fazem isso, eles abrem o núcleo como se fosse a casca de uma noz e vem uma cor que eles nunca viram na vida, meio acinzentada, diferente. E eles levam para o laboratório, fazem as análises, veem no espectrômetro e as cores que aparecem são cores que nunca foram vistas no planeta Terra. E eles ficam intrigados com aquilo, passam uma semana e não conseguem classificar aquele meteorito, né? Era algo
nunca visto. E, mais uma vez, o meteorito some. O próprio Nahum vira uma personalidade, ainda naquela época, não só local, como também um jornal de Boston dedica 1 ou 2 parágrafos para falar disso. E aí ele fica, obviamente, feliz e tudo, mas a vida segue. Aquele buraco fecha, né, e aquele meteorito vai encolhendo, encolhendo e some. Ele percebe que depois que ele ara a terra, e dali a 2 ou 3 meses começam a surgir os frutos, né, ele percebe que está grande, bonito, lustroso, e a vizinhança toda fica assim, é com uma inveja, elogia e tudo, mas quando ele vai provar, o gosto é horrível. Ele não gosta. E ele também percebe à noite que depois que esse meteoro caiu, semanas depois, parece que tem uma luminosidade, uma coisa assim que é diferente, que ele nunca viu. A plantação continua e quando é a época da colheita, ela está toda estragada. Apesar dos frutos serem muito bonitos, ela não é boa. Percebe-se também que a família do Nahum e ele próprio começa a não mais sair de casa. Eles parecem que estão enfraquecendo. E um vendedor de moinhos que andava na região, não sabendo da história do meteoro, isso já tinha passado 8 meses, ao passar perto da fazenda dele, vê assim que as plantas e as árvores estão com uma determinada luz e uma coloração que ele também nunca tinha visto. É totalmente diferente, é acinzentado. E o que acontece? A notícia corre e as pessoas começam a se afastar dele, porque nascem lírios que são grandes e bonitos, mas com uma cor que o pessoal associa como se fosse cor mórbida, uma cor da morte. Bom, a história vai se desenvolvendo e percebe-se que aquele solo está envenenado. Então Nahum passa a cuidar numa parte mais alta do seu terreno, onde não caiu o meteoro. Isso não adianta muito porque a fama já se espalhou. Na escola, os seus filhos começam a ser discriminados e não querem mais ir à escola. A sua esposa, a esposa de Nahum, começa a ficar cada vez mais fraca, fica enfraquecida e até que um dia ela enlouquece. Aí ele vai até a casa do amigo, e o amigo vai ver. Quando chega lá e prova a água, né, vê que a água tem um gosto horrível e aconselha ele a não dar aquela água nem para a esposa e nem para os filhos. Mas ele já está tão envolvido com aquela luminosidade e com aquela água, aquele gosto, que ele nem percebe, não. E aí a esposa dele entrou num estado total de loucura, ela grita tanto, ela passa a andar de 4 e a ver coisas na casa, tentar pegar coisas que ninguém vê, que ele tem que trancá-la. É no sótão, sem janela, somente com a porta, e ele abre, bota comida e fecha. Bom, a situação começa a se complicar ainda mais, porque depois o filho dele, chamado Tadeu, que é um garoto muito sensível, primeiro enlouqueceu e depois morreu também. Então o conto vai assumindo uma coloração, vamos dizer assim, usando esse trocadilho, que vai começando a assustar o leitor, vai envolvendo o leitor naquela atmosfera, como eu li aqui, que é uma atmosfera fantasmagórica. Ninguém sabe o que é algo que veio do exterior, ou seja, do espaço, e que está consumindo aquela família que acabou se isolando também. Até que o Ami não vê mais nem o Nahum e nem ninguém da sua família. Quando vai visitar, fica horrorizado. A fazenda está caindo aos pedaços, né? O cheiro é insuportável. E ele, quando chega, encontra o Nahum deitado, né? E não falando mais coisa com coisa. Lembrando-se da comadre, a esposa do Nahum, ele vai lá, no sótão. Quando ele abre a porta do sótão, que ele vê a chave que está pendurada próximo ao portal em um prego, ele vai, abre a porta, ele consegue achar a chave, e ao abrir a porta vem aquela lufada, aquele cheiro nauseabundo, né? E ele vê essa mesma luz de uma cor
difusa e que ele não conhece vindo na direção dele. Ele sai correndo, fecha a porta e aí ele fica em pânico, não consegue descer as escadas. Quando ele desce, aí ele vê que o amigo, né, já está todo ressecado, como ficou a esposa e os filhos, e as carnes dele vão ficando quebradiça e se soltando. E aí ele fica com medo também, mas o amigo cai morto. Ele joga uma toalha de mesa por cima e volta para casa a pé, porque ele tinha ido de charrete, mas o barulho e aquela luz espantou o cavalo, que acabou indo embora com o charrete e tudo. Ele chama a polícia, os técnicos vão lá, verificam a casa, mas chegam 4 horas da tarde. E o Ami fica com medo de anoitecer, de passar ali uma noite horrível. Mas eles começam a investigam o poço, veem que o poço está com pouca água e tiram dali os 2 cadáveres dos irmãos e outros bichos que caíram no poço. E acaba que anoitece e eles não têm mais como sair. E aí à noite a árvore, que é esse trecho que eu li aqui para vocês, começa a balançar sem vento. Depois ela fica toda iluminada com essa cor estranha e mortiça que dá medo. E o poço começa a lançar uma luz muito forte em direção ao céu. E os cavalos das pessoas, dos homens que foram lá fazer a investigação, ficam alucinados e querem se soltar a qualquer custo. Ou seja, o conto vai entrando nas páginas finais em uma vertigem muito grande e os personagens passam a ser afetados justamente por essa força que veio do exterior. Eu não vou contar o final para não estragar, né? Porque eu já dei muito spoiler, como eu tinha avisado logo que começou, né, o vídeo. Mas é um conto que vai te aterrorizando página a página. Ele tem 23 páginas e ao longo de toda essa narrativa ela vai em um crescendo, envolvendo até chegar nesse final. Bom, esse conto faz parte do mês das bruxas. Eu esse ano resolvi não fazer um projeto, né? Estou lendo esse conto, pretendo ler o livro Bebê de Rosemary, que faz parte daquele meu projeto dos 12 livros para 2017, que eu incluí justamente sabendo que é ler em outubro, porque é o mês das bruxas, né? E talvez leia um ou outro conto, mas não quis deixar passar em branco. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, se não é inscrito, se inscreva e não deixe de comentar também, que a gente se encontra em um outro vídeo. Um abração.